vamos falar sobre doenças parasitárias. A primeira é a tricomaníase. Tricomaníase é uma doença sexualmente transmissível, classificada como IST, pode passar através de relações sexuais, mas também através de outros meios que você vai acabar descobrindo no decorrer desta aula. Vamos falar sobre conceito, etiologia, sinais e sintomas, fisiopatologia, transmissão, diagnóstico, tratamento e profilaxia. Inicialmente, esse protozoário parasita Trichomonas vaginalis, ele causa uma infecção sexualmente transmissível, que é essa de azul que você está vendo aí. Este parasita, ele vai acometer tanto os homens quanto as mulheres. E quando nós falamos sobre agente etiológico, primeiramente nós temos que saber que ele é parasita e ele é do gênero Trichomonas e sua espécie é vaginalis. Por quê? Porque existe outro Trichomonas também, não é o único. Mas a grande questão é como que este protozoário, que só passa através de reprodução sexual ou em ambiente úmidos e afins, como que ele consegue sobreviver? Aí que está o X da questão. Há pesquisas que indicam que o primeiro Trichomonas que existiu antigamente, há milhares de anos, ele teve uma evolução e, consequentemente, ele acaba somente sobrevivendo dentro de um ser humano, ou seja, dentro de um corpo de um homem ou do corpo de uma mulher. Então, fora desses ambientes, ele não existe. Por isso que o Trichomonas é uma doença fácil para ser erradicada. Porém, todavia, entretanto, há uma luta ainda, porque a gente só acaba sabendo se a pessoa tem tricomonas ou não através de idas ao ginecologista ou através de alguns sinais e sintomas que a pessoa tem e quando ela vai procurar a ajuda médica, assim descobre, porque o exame é mais clínico, ou na mulher fazendo o Papa Nicolau para poder fazer a visualização do seu canal vaginal ali. Então, esse agente etiológico, ele acabou ocorrendo a modificação deles no decorrer dos anos, até ele conseguir sobreviver no ambiente úmido e quente. Nada melhor do que uma flora vaginal feminina ou mesmo trato genituitário masculino. Isso é mais para índice de conhecimento, só para saberem. Ele foi descrito pela primeira vez pelo médico francês Aldonné, ou Alfred Donné, em 1833, após observar as várias secreções vaginais semelhante a uma vaginite, pois até anteriormente poderia ser qualquer outra IST, qualquer outro protozoário ou qualquer outra bactéria, mas não, ele descobriu uma nova e a primeira lâmina microscópica que ele viu foi essa imagem aí, de como que ele percebeu que tinha alguma coisa diferente do que ele tinha visto anteriormente. Então, essa é a primeira imagem do Trichomonas vaginalis que Alfred Donné conseguiu visualizar. Somente ela foi reconhecida em 1919 pelo médico Rony, pois até então, por mais que foi descoberto esse novo parasita, ela não era ainda reconhecida como uma entidade clínica. E vale ressaltar que essa é uma doença que surge em inúmeros casos todos os anos, principalmente em pessoas com faixa etárias de iniciação sexual, dos 15 aos 49 anos. Então, estima-se que aqui no Brasil existem 4,4 milhões de casos de tricomoníase no ano, e isso é uma pesquisa feita pela FSCar em 2021. Só que artigos relacionados a essa área ainda é precário ainda aqui no Brasil. Por quê? Porque é uma doença fácil de tratar. Basta você tomar os medicamentos que você vai tratar ela. Não é uma doença difícil. Então, até publicações voltadas para essa área é pouca. Como
que esses autores acabam trazendo para nós, que pelo menos de 2014 a 2021, houve poucos artigos publicados relacionados a essa área de tricomonas vaginalis. Então é uma área ainda que precisa de mais artigos, de mais pesquisa, por mais que existe tratamento para ela, tratamento esses eficazes que conseguem combater este parasita. Quais são os sinais e sintomas que eu tenho? Mulheres e homens acabam tendo sinais e sintomas diferentes. Por quê? Porque o homem, ele consegue não manifestar a doença, diferente das mulheres que manifestam esses sintomas. Por exemplo, a mulher ela vai ter corrimento vaginal amarelado, esverdeado, pode vir com um odor forte, diferente, bolhoso, vai ter coceira, escorrimento amarelo esverdeado, raras vezes branco, além de espumoso, pode estar bolhoso também, pode fazer junção de várias coisas, coceira, irritação, dor a urinar. Então, algum desses sintomas é parasito com outras doenças parasitárias ou outras bactérias também. Então, por isso que é importante, quando iniciar, procurar. Pode ter sangramento após relação, hiperemia da mucosa. Quando você for fazer o exame Papa Nicolau, você vai ver vônus pontilhados parecendo uma framboesa, que é uma característica desse sinal. É uma característica desta doença em si. O homem, ele demora muitas vezes para manifestar algumas doenças, ele acabando sendo assintomático. Então, ele pode estar com parasita dentro dele, ter relações sexuais com outras mulheres, passar esse parasita para elas e elas serem contaminadas. E ele não está sabendo de nada, porque para ele está normal, mas a mulher vai acabar manifestando dentro de 5 a 28 dias após essa infecção, ou seja, após essa relação sexual que tiver com esse indivíduo, ou após sentar em algum local úmido que alguém sentou ali e contaminou também. Porque tem pesquisas que falam que o tricomonas consegue sobreviver até 6 a 8 horas fora do corpo, e onde esteja um ambiente úmido e onde esteja com uma temperatura adequada para ele. Ou seja, toalhas, vasos sanitários, algumas água que tiver em um banco e alguém sentou ali desprotegida. Mas para isso, a pessoa ela não tem que estar com suas vestimentas, ela tem que estar meio que nua, sem roupa, para poder fazer esse contato direto. Então, as mulheres e homens vão ter esse sintoma. Mulheres grávidas, por exemplo, quando adquire a tricomoníase, ela vai precisar fazer tratamento, porque muitas vezes pode cometer o aborto das mulheres, pode provocar até câncer de ovários, ou a pessoa ficar infértil. Em homem também pode ser prejudicial, ele ficar infértil também, além de outros sintomas que pode ter. Às vezes, até seu trato genituritário acaba ocorrendo com problemas se não conseguir tratar a tempo ou se a infecção pendurar por muito tempo. A partir do momento que ele está assintomático e descobre e contém algum desses sintomas, ele deve procurar um médico para poder tratar o quanto antes, porque quanto mais tempo deixar, mais prejudicado pode ficar, não é que vai ficar, isso varia de corpo para corpo. As mulheres, por exemplo, ela pode ficar 1 ano com a tricomoníase e depois de 2 anos ela sentir um odor forte dentro dela. E quando vai ver os exames, fazer o Papa Nicolau, vai descobrir que ela está com tricomonas. Está no início do estágio avançado, ainda dá tempo de tratar, sem deixar sequela. Então, varia de corpo para corpo. Então, a proliferação dela, as pessoas vão ter o primeiro sintoma a partir dos 5 a 28 dias após essa infecção. Aí vocês podem ver várias imagens que falam dessa tricomoníase, né? Os pontilhados, esse ainda pontilhado tá bonito, tá? Pode parecer até com HPV em alguns casos, mas não são. Eles vão vir acompanhados de outros sintomas, como coceira, dor a urinar, entre outros. Espumoso bulhoso, esverdeado, são tudo características de tricomoníase. Ela sempre vem acompanhada, então por isso que é importante mulheres fazer os exames Papa Nicolau para fazer a identificação da tricomoníase. Por mais que agora mudou, né? Se comenta muito sobre HPV,
Mas o Papa Nicolau, a gente consegue fazer identificação de outros tipos de bactérias e parasitas dependentes de velina trato urinário. Então, por isso é importante ainda ficar visitando o PSF, a Unidade Básica de Saúde, para fazer o preventivo. Aqui nós temos a fisiopatologia deste parasita, né? Vocês podem ver que eles têm 4 flagelos, eles têm um pseudopods. O que é esse pseudopods? É uma projeção temporária da parede celular de alguns protozoários que permite captação de alimento e locomoção. Então, com isso, ele vai fazer essa locomoção. Ele é muito pequeno, esse é a tricomonise, né? Esse parasita, ele é anaeróbico e precisa de glicose para o seu crescimento e reprodução. Ele acaba se alimentando de carboidrato, mas é necessário aminoácidos, principalmente a arginina, a trionina e a leucina. Onde encontra isso? Na sua parede da sua parede, da sua vagina ou do trato genitário masculinos e dentre outros. Nós temos esse hidrogenostônimos, que eles vai substituir a mitocôndria. O que a mitocôndria faz? Ela faz respiração celular. Então, ela é composta por todos este sistema. Ali nós temos umas 3 imagens, né, do meio de cultura onde elas são vistas. Do epitélio vaginal, uma célula de cultura, para vocês verificar como que é a diferença e como que ela é fácil de ser identificada, porque não é difícil de identificar ela. Geralmente, em mulheres, vai se instalar na mucosa vaginal e na uretra, e essas células epiteliais que nós temos permitem a sua aderência e ali ela vai conseguir sobreviver, se reproduzir, dentre outros fatores, né? E lá no seu fluxo menstrual, quando você tiver, esse parasita, ele vai conseguir nutrientes ali, que vai conseguir fazer a sua regulação genética, vai prosperar e vai dar novos indivíduos. E nos homens, o parasita é bem comum no prepúcio e na próstata e na uretra. Tanto homens quanto mulheres, ele não consegue sobreviver fora daquele ambiente, tá? Mas tem pesquisas que fizeram e eles conseguiram identificar que ele conseguiu sobreviver além do aparelho urogenital, em outros locais também. Aqui nós temos a sua transmissão e, ao mesmo tempo, a reprodução deste indivíduo. Primeiramente, ele faz parte dos trofozoítos, ele vai colonizar a mucosa vaginal. Os trofozoítos, por sua vez, vai fazer fissão binária ou bipartição, ou seja, eu não preciso de uma trocomonas homens, de um trocomonas mulher, para eles ter relação e depois procriar. Não, basta ele mesmo vai fazer a fissão bi, ou seja, ele vai se repartir em 2. Um se divide em 2, 2 vai se dividir em 4, 4, enfim. Vocês entenderam como é que funciona, né? 1 para 2, quando vai ter 2, vai ter 4, sempre vai ter o dobro que tinha antes. 3. Os trofozoítos em secreção vaginal por meio de relação sexual chegam à uretra do homem, ou o homem vai transmitir para a mulher. E assim os trofozoítos multiplicam-se por divisão binária e assim vai começar o ciclo tudo novamente. Muita gente fica perguntando, por que as pessoas conseguem ter relações e não sentem nada? Realmente, não vai sentir nada, porque no início os homens não vai ser assintomático, quem vai ter sintoma é a mulher, e ela que vai atrás, provavelmente, para descobrir o que ela tem na flora vaginal dela que está diferente. Esse tricomonas, a reprodução dele dentro do seu corpo acontece de até 8 horas, ou seja, quando entra um no seu corpo, enquanto entra no seu corpo, tem de 5 a 28 dias para adquirir os sinais e sintomas, mas ele está lá dentro, reproduzindo dentro de você. E essa reprodução, essa bipartição, demora em torno de 8 horas. Então, entra um, em 8 horas ele vai conseguir se dividir em 2. Mais 8 horas ele vai se dividir novamente e assim vai sucessivamente. Questão de semana vai ter vários dentro de você, muitos dentro de você.
Em grávidas, como eu citei anteriormente, a chance é muito alta de ter uma prematuridade nesse nascimento dessa criança. Baixo peso ao nascer, déficit de atenção, de 3 a 5% das grávidas pode adquirir tricomoníase. É um índice bastante alto, na minha opinião. E o pior é quando essa infecção pode transmitir de mãe para o filho. E esse filho nascer com os problemas como eu citei. Caso ao contrário, não precisa ter essa preocupação quando a mãe descobre a tempo e faz tratamento com medicamento, tá? Aqui é para vocês verem uma imagem de microscópio dessa tricomonas, para vocês verem a diferença. Lá vai ter os flagelos deles, vai ter a coloração dele. Como que eu sei que é ele? Porque ele é o único praticamente que vai ter esses pseudópodes e olha lá o núcleo dele bem delimitado, que é lá onde guarda o seu material genético, vai ser capaz de fazer a multiplicação tá igual do jeito que ele é. E como eu citei para vocês, em alguns casos a tricomoníase eles podem mudar de lugar no intestino, trato respiratório, trato urinário, no cérebro, mas será que acontece isso aqui no Brasil? Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Como que locais incomuns do corpo, ele teve algum meio de ir para esses locais, certo? Só que aqui no Brasil nós temos uma cultura muito grande de tomar medicamento por qualquer coisa. Então, se a gente está sentindo alguma coisa, ou nós mesmos vamos começar nosso próprio tratamento, ou vamos no médico. E com isso a gente acaba combatendo, de uma forma ou de outra, esse parasita dentro do nosso corpo, fazendo com que ele morra. Então, talvez a gente nunca vai saber se algo que nós temos é uma tricomoníase, porque é difícil ele migrar para outro local. Mas acontece de migrar, como esta tabela que um professor postou da Universidade de Sorocaba sobre a infecção de tricomoníase em locais incomuns do corpo. Gente, esse cheiro forte de odor de peixe, como eu citei anteriormente, acontece em 40% dos casos, tá? Não vai ser sempre que a mulher vai ter quando ela ter a tricomoníase. Às vezes, a pessoa vai muitas vezes ao banheiro, ou seja, a poliúria. Ela vai ter também a uretrite, a inflamação na uretra. Ela vai ter disúria, a dor ao urinar, irritação vulvovaginal, secreções incomuns, além do amarelo e verde. Então, por isso que o diagnóstico é importante. Vai ser feita análise clínica, exames físicos, exames microscópio de urina ou secreção. Urina não é essa urina normal tipo 1, tá? É um outro tipo de exame de urina, mas não é todos os locais que irá fazer este tipo de exames. Tem locais específicos que vai fazer. Cultura e testes adicionais, né? Por quê? Porque vai ser por meio dessa visualização desses protozoários que vai ser coletado lá na ectocervix através do Papa Nicolau, que vai conseguir fazer essa visualização quando colocar lá na lâmina e vai colocar a coloração GRAM. Então, eu sei que vai estar diagnosticada com tricomoníase. Por mais que ela pode estar relatando um monte de sintoma, ainda o médico vai pedir o Papa Nicolau só para ter mais certeza daquele resultado, para ver se realmente e aí começar o tratamento eficaz. Aqui nós temos o tratamento, vai ser com metronidazol, 500mg por 7 dias. Pode acontecer, após ela principalmente a mulher, acontecer que ocorre de repetir novamente, né, a reinfecção. Essa reinfecção ocorre porque o parceiro sexual que ela tem provavelmente tá com a tricomoníase e ele não fez o tratamento. Então, quando ela fez o tratamento, dormiu com ele de novo, ela vai acabar adquirindo essa reinfecção da tricomoníase. Então, é importante tanto ela quanto o parceiro ou a parceira fazer este tratamento certinho.
No SUS vai estar o metronidazol, geralmente a maioria das UBS vai ter o de 500 miligramas, tá? Um comprimido ou a cada 12 horas, ou um comprimido por dia, por 7 dias, tá? Mas eu vi em outros locais da cartilha do SUS esses métodos também de dar o medicamento, uma vez um comprimido por dia, por uma semana, ou dose única, ou com menos miligrama. Então, vai depender muito da unidade dos medicamentos que aquele local tem. E vai depender muito do estado também que o indivíduo se encontre, de sinais que irá ter. Criança e adolescente pode ter também, tá? Muitas vezes, como eu citei, se for uma criança, dependendo da idade dela, vai ser por contaminação na hora ali do parto. Se for uma criança menor, pode ser entre esses fatores, até mesmo ela entrou em contato sem ser por meio sexual ou até mesmo por abuso, né? E vai acontecer o tratamento. Vai depender muito do quilo da criança e o médico vai escolher a melhor meio de tratar aquilo possível para tentar combater a tricomoníase. Tricomoníase é uma doença fácil de ser tratada, não é uma doença difícil, é uma doença que poderia ser erradicada, porque muito bem vocês viram que ela sobrevive pouco fora do corpo e até 8 horas, de 6 a 8 horas, consegue viver longe daquele ambiente, numa toalha ou no local do vaso ali. Assim ela morre. Mas a maior dificuldade de erradicar essa doença é que as pessoas aderam ao tratamento quando descobrir, ou fazer a profilaxia através de camisinha, né? Toda vez que você for ficar com alguém desconhecido, usar camisinha. Mas até com as pessoas conhecidas, isso não garante que ela é 100% única, que é uma pessoa íntegra, que não vai estar com outras pessoas desconhecidas, né? O pH da vagina é 4,5, é um excelente meio para ela poder sobreviver também. E como citei, tem vários leucócitos presentes na secreção vaginal e a tricomoníase ela acaba aumentando a chance de você contrair outras doenças infecciosas também, porque ela vai abaixar a sua imunidade aos poucos, fazendo com que bactérias, vírus e entre outros que estão aqui fora o tempo todo consiga entrar com mais facilidade dentro do seu corpo. Então, esse é um resumo que eu achei no Google Imagens aí. E eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a tricomoníase, né? Que deu para exemplificar bastante. É uma doença simples, é uma doença fácil, é uma doença tratável, que causa complicações a longo prazo, curto prazo, nas primeiras manifestações de sinais e sintomas, dá para ser tratado. Ao longo prazo, ela pode piorar o seu quadro, né? Mas ainda assim dá para tratar depois. Só vai deixar algumas sequelas dentro do seu corpo, né? Então, por isso que é importante adquirir cedo. Uma doença fácil de ser erradicada, pode ter tanto homem quanto mulheres, quanto criança. Grávidas tem que ter cuidado redobrado. Homem geralmente acaba sendo assintomático e demora um pouco de tempo até ele adquirir os primeiros sintomas. Com tratamento, ambos os parceiros devem utilizar o tratamento. Quando um der positivo, o outro também tem que fazer o tratamento. Geralmente, mulheres acabam visitando mais o médico, acaba descobrindo mais cedo alguma doença parasitária, principalmente no exame Papa Nicolau. E quanto homens, como não tem um exame específico para eles e eles são assintomáticos para essa doença, acaba passando meio abatido de ele ter algum sinal ou sintoma, né? Então acaba só a mulher achando que só ela tem, só ela fazer o tratamento, mas não é bem assim, ambos precisam fazer. E é isso, algum dos locais que eu peguei e muito obrigada.